Olá, 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 professor Michael na área, vamos falar de filosofia, vamos falar de Nietzsche, um pensador bastante importante. Resolvi dividir um pouquinho o pensamento dele para a gente falar o que aparece nos manuais de ensino médio, nas apostilas de ensino médio e o que geralmente tem aparecido nos vestibulares, tá bom? Então vou tentar fazer uma construção teórica aqui que de modo algum chegará perto das grandes análises que você encontra por aí, mas se você está procurando um resuminho bacaninha, simples, que vai te ajudar, bom, tá aqui uma aulinha de todo o meu coração para você. Então lembra que Escolha Educação é um canal, um grupo que está se organizando para ajudar estudantes a chegarem na universidade da melhor forma possível. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, participa comentando sobre essa aula, pedindo orientações, melhorando qualquer coisa que você veja que não funcionou tão bem aqui. Esse é um projeto em construção e eu estou aberto, vamos conversar, tá bom? Vamos à aula, vamos fazer bem rapidinho aqui o melhor possível para falar desse filósofo que eu amo e que eu acho que não tem o que eu faça para ficar perfeito. Não tem como, vai ser o melhor que dá agora. Então quem foi Nietzsche? Friedrich Nietzsche, filósofo que viveu entre 1844 e 1900, filósofo alemão, com um estilo extremamente provocador, que escrevia de maneiras muito diversas. Tem textos dele de aforismo, poesia, narrativa, um cara de escrita densa, intensa. Tem um exemplo ou dois aí de texto dele, vocês vão ver que ele gosta de provocar e ele dá marretada, ele não quer saber. Nietzsche não queria convencer, ele queria transformar, né? Um pensador que, se a gente for olhar um pouco a carreira dele, ele chegou muito rápido à universidade, era professor na Universidade da Basileia com pouca idade, ele dava aulas, gostava muito desse trabalho, mas a sua condição de saúde foi tirando ele da sala de aula. Isso é bastante importante para a gente entender por que ele escreveu tanto, porque ele se dedicou tanto à escrita. Como assim ele se dedicou tanto à escrita? Vamos lá, olha aí alguns livros dele, né? Então olha aí na tela, tem um monte. Nascimento da Tragédia, Filosofia da Idade Trágica dos Gregos, sobre verdade e mentira no sentido não moral ou extramoral. Muita coisa, Humano, Demasiado Humano, Gaia Ciência, livrão, Aurora, bom livro. Assim Falou Zaratustra, um clássico, excelente. Além do Bem e do Mal, difícil ao meu ver, tá? Um belíssimo livro, Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, cara, é muita coisa. E aí, esse é um cara que, para começo de conversa, ele vai fazer uma crítica à metafísica, que é um pensamento, né? Se você não entende muito bem o que é metafísica, é aquilo que está além do físico, toda a ideia de que exista um outro mundo, ou outros mundos, ou mundos paralelos, ou possibilidades da mente alcançar o conhecimento na forma do mundo das ideias, ou da maneira aristotélica, pensando nas essências, pensando, por exemplo, na possibilidade de alcançar um conhecimento perfeito das coisas, como se houvesse o ideal, ou como se houvesse qualquer tipo de espiritualidade. A visão de mundo dele é um pouco mais material. Ele chega a dizer-se até mesmo ateu pela sua forma de compreensão da realidade, né? Ele diz que é uma condição por causa da sua forma de pensar, não é nada demais, né? Então ele acredita que existem alguns niilismos, né? Só para a gente entender essa palavra niilismo, que significa rumar ao nada, né? Um esvaziamento. Ele entende que existe uma forma, algumas formas que assolam a sua época de niilismos que deveriam ser combatidas, e a resposta é um outro niilismo, que é bastante confuso a princípio, mas você acaba entendendo. Se você se organizar um pouquinho, se a gente conversar um pouquinho aqui, a gente acaba entendendo. Então ele observa o mundo e fala, cara, tem alguma coisa acontecendo aí que está fazendo as pessoas não encararem, não viverem a realidade. Parece que as pessoas estão se afastando da realidade, e isso não é de agora, isso tem uma história, isso tem uma fundamentação mais antiga, e a gente vai ver como é que ele chega a essa compreensão. Então parece que desde Platão, desde o início do cristianismo, tem alguma coisa acontecendo que está nos afastando da vida e está nos jogando na direção de um mundo ideal, de um mundo outro, de um mundo, na visão dele, irreal, tá certo?
Então Platão e o cristianismo parecem fazer com que a gente fuja da realidade concreta. Platão pedindo para você ir para o mundo das ideias, o cristianismo falando para você negar a vida nesse mundo, em detrimento dela, né, você vai acabar conquistando outra vida no céu, no outro mundo, na outra vida, né? Então essa divisão entre o ideal e o imperfeito, ela não é tão apurada. Ele prefere uma visão de mundo concentrada na realidade, que parece mais organizada ali no pensamento pré-socrático, o que mostra que as coisas avançam, né? O tempo passa, as coisas acontecem e não necessariamente elas melhoram. Ele está tentando entender como é que as coisas se tornaram como são. E aí ele critica o judaísmo, critica o cristianismo e o budismo. E aqui tem uma coisa bem interessante, porque o Nietzsche se torna filósofo por causa do Schopenhauer, né, por causa do livro O Mundo como Vontade e Representação, e obviamente ele gosta muito do pensamento do Schopenhauer até um certo ponto, que o Schopenhauer tem um quê de budismo, de negação de si, de negação da vontade, e o Nietzsche critica isso, critica essa negação de si, essa negação da vida presente, essa negação da sua condição. Então ele olha para o mundo e fala, essas são religiões da decadência, assim como a vida moderna parece muito decadente, parece decadente com a ideia de que você tem que viver uma vida de sofrimento, e é isso que é virtuoso, isso que vai te levar para um mundo melhor, para uma coisa melhor, que será vivido depois. Então ele faz essa crítica e a gente vai entender como é que funciona essa crítica. Primeiro, construindo uma questão aqui, né? O que é o conhecimento? O que é a verdade? Nesse sentido, ele é um tanto kantiano, né? Lembra que da Revolução Copernicana, que não são os objetos que nos determinam, não existem ideias com as quais a gente se adequa, o nosso pensamento não se adequa, ele não encontra, ele não descobre. Na verdade, a gente constrói, a gente diz o que as coisas são. A verdade é uma construção humana, ela não é absoluta, é uma necessidade para sobreviver. A verdade, ela vai se adaptando, é um batalhão móvel de metáforas. Olhando o texto dele, que a gente encontra aqui, ó, nesse pedacinho, né? O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que foram enfeitiçadas de poética e retoricamente transpostas, enfatizadas e que após longo uso parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu o que são, metáforas que se tornam gastas e sem força sensível, moedas que perderam a sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas. Né? O conhecimento, a interpretação é a atribuição de sentidos, não explicamos ou desvendamos a realidade, o critério da atribuição de sentido é dado pela nossa hierarquia de valores. Todo conhecimento, então, é uma perspectiva e a verdade, uma ilusão. A verdade, ela é fruto da construção, é a maneira como a gente vê as coisas agora, de acordo com valores que estão dados agora, aqui e agora, ou num determinado contexto. Isso é importante, tá? Então, se a verdade ela é construída, então a gente precisa de um método que ajude a entender essa construção, e o método que ele vai desenvolver é genealógico, que está ligado à maneira como ele entendia o mundo, as coisas, porque ele estudou filologia, e filologia estuda a matéria, que é a matéria que estuda a origem das palavras, a construção das palavras, como elas vão se construindo. Então, fazer genealogia da língua era um método comum para ele, e ele começa a fazer isso com os conceitos, com as ideias, com os valores, tentando buscar os eventos importantes do passado que foram transformando um conceito, construindo um conceito, uma ideia, uma expressão, para que ela se tornasse o que é hoje. Então ele vai fazer uma genealogia da moral em busca das raízes da moral contemporânea, tentando desvendar aquele mal-estar, aquele problema que a gente estava falando, essa sensação de que a metafísica, de que o mundo, a vida está muito metafísica, ou seja, a vida está muito nas nuvens, a vida está muito no outro mundo e não aqui agora. As pessoas estão distanciadas da vida, da realidade. E aí isso acaba gerando uma moral de escravos, ressentidos, submissos, ao invés de senhores. Mas isso é uma coisa para a gente explicar com calma.
por enquanto vamos focar nisso, né? A verdade é uma ilusão, ela é construída, e se ela é construída, é possível recontar essa história, é possível voltar na origem dessa história e achar os pontos de transformação dessa verdade, né? Falando em ressentimento, né? Aí uma frasezinha, né, do filme Django Livre, né? Uma cena, chega o Django montado no cavalo, né? E aí o escravo ali da casa, né? O homem que trabalhava aqui pro personagem do Leonardo DiCaprio, desculpa não lembrar o nome dos personagens, e aí ele fala: olha, mestre, aqui ele tem um cavalo. E você quer um cavalo, Stephen? Tá aqui, Stephen. Pra que eu quero um cavalo? O que eu quero é que ele não tenha. Então veja, é um escravo, sei lá, que se sente melhor do que um escravo comum, e é preto e se ressente que um outro preto esteja montado num cavalo. O problema não é que ele quer um cavalo, ele quer que o outro não tenha. Parece uma demonstração de ressentimento, de não congratulação com o que o outro tem. Um olhar ressentido, né, para o outro. Se é possível construir as coisas, chegamos à compreensão de que os valores não são eternos, são construções humanas. Então ele, ao estudar, por exemplo, né, dando um exemplo de que os valores não são eternos, são construções humanas, ele olha para o passado e fala: lá na mitologia grega, lá entre os pré-socráticos, na tragédia grega, tinha um valor que era muito importante. A virtude era importante, mas a virtude não era ser bonzinho. A virtude não era ser comedido, não eram as virtudes cardeais da igreja cristã do século 6, 7 depois de Cristo. A virtude para os gregos era outra coisa, era uma híbris, era aquilo que a gente vai chamar de desmedida. É uma atitude que atravessa, que passa que nem um furacão, que nem um caminhão, atravessando, né, passando por cima das coisas. Né? Então, essa híbris, deixa eu tirar aqui minha fotinha para você ver o texto. Essa híbris poderia ser traduzido como um tipo de arrogância, porque a gente acostumou com a ideia de que ter esse sentimento é mal, passar por cima do outro, agir com violência. E o Nietzsche fala: não, aquilo era interessante, aquilo era uma espécie de moral do Senhor. Uma capacidade de tomar a vida nas rédeas, de tomar a pulsão da existência, da vida, e reconhecê-la e investir energia nisso. Então, é uma espécie de lançar-se à vida, que lembra o querer viver do Schopenhauer, lembra a vontade de Schopenhauer, mas que mais à frente a gente vai entender que tem a ver com uma outra forma de pulso, de pulsão, de energia para enfrentar as coisas, para viver a vida. Então, para Nietzsche, Sócrates e Platão, e consequentemente o cristianismo, destruíram a ideia de virtude como valor ao instalar o bem como valor. Substituir a vida concreta pelo idealismo metafísico. A virtude, a híbris, ela se manifesta no cara que vai fazer de tudo para alcançar aquilo que deseja. No Aquiles, querendo ser o homem lembrado. No Odisseu, querendo acabar com uma guerra e fazendo qualquer coisa, inclusive enfrentar os deuses sem medo, para poder voltar para casa, para voltar para sua Penélope. Isso é muita híbris, isso é muita virtude. Encarar o absurdo, encarar o impossível. Falar: eu vou vencer essa guerra, e seja como for, não importa. Tem regras, vamos subverter as regras. Vamos mudar as regras, vamos enfrentar as regras. Se as regras não funcionam direito, vamos mudar as regras. Cara, isso era uma maneira de viver muito valorizada na Grécia, tanto que estamos falando de dois heróis importantes, Odisseu e Aquiles, o herói da Ilíada e o herói da Odisseia. Mas o cristão, ele vai valorizar outra coisa, o cara que está sofrendo ao ser torturado por amor a Deus e que aguenta, que não reclama. Talvez pela pessoa que, ao ser crucificada como Jesus, fala: não, me crucifica de cabeça para baixo, eu quero sofrer diferente do meu mestre, né? Aquele que nega, aquele que faz jejum, aquele que se priva das coisas, que não sente prazer com a vida, com as coisas.
Então, para compreender essa construção de valores, é importante recontar essa história, construindo essa história pelo método genealógico e reconhecendo onde as coisas foram sendo modificadas. No caso, ele reconhece Sócrates, Platão como grandes construtores da moral e da compreensão do mundo, sei lá, digamos, ocidental. E aí, se os valores são mutáveis, eles não são eternos, eles não vêm desde sempre, as coisas não foram sempre assim, né? Voltando aqui, os valores não são eternos, são construções humanas, as pessoas não foram sempre monogâmicas, as pessoas, não em todas as culturas, não em todas as sociedades, não em todos os momentos, não foi em todos os lugares e que a humildade era um grande valor, não é bem assim. Ele teve um momento que a humildade se torna mais importante para determinado grupo e isso vai durando um certo tempo. Uma pergunta que ele faz é: como é que funciona a transformação dos valores? Como é que os valores vão se transformando? E ele vai falando que os valores, eles são uma construção típica dos grupos dominantes. A parcela da sociedade que domina determina quais valores são bons e quais são maus. Quando um grupo consegue se impor sobre o outro, transforma em mal os valores do grupo vencido e, consequentemente, em bom os seus valores. E muitas vezes produz uma moral não pela afirmação do que você acredita, mas pela negação do que o outro acreditava. Lembra do cavalo? Né? Nossa, é um preto livre, é um homem livre, é o Django. Não quero saber nem o nome desse cara. Então, é uma moral do ressentimento. Eu quero que ele não tenha. É ressentimento. Não, eu quero ter um cavalo também e sair por aí. Percebe? Ou pelo menos assim, eu quero que ele seja feliz com o seu cavalo e quero fazer outras coisas. Não é assim, né? Então o Nietzsche fala, existe uma possibilidade de construir regras por meio do ressentimento, né? Por exemplo, a gente está falando de legislações em que as pessoas muitas vezes estão brigando, não pelo direito de produzir alguma coisa, mas para que determinados grupos não tenham certos direitos. Então é complicado. Imagina você construir uma cultura, por exemplo, que sucateia a educação pública, né, que vai afirmar diariamente que a educação pública é ruim. Isso construir uma moral de ressentimento, né, porque provavelmente aquele que está legislando, aquele que está fazendo essa propaganda, né, jornalisticamente falando, politicamente falando, ele não é dependente dessa educação pública. Então parece que tem algum ressentimento aí. Talvez eu não queira que o outro governe sobre mim. Talvez eu tenha uma vontade de poder sobre esse outro, de controle do outro. Curioso, né? Então o Nietzsche faz perguntas indigestas. O que acontece depois das revoluções? O que acontece quando um grupo chega ao poder, quando existe uma inversão de lógica, como por exemplo quando a moral romana precisa lidar com o fato de uma igreja cristã, né, que agora se tornou a religião do império e pode discursar determinando valores e dizendo isso é bom, aquilo é mal, faça isso, não faça aquilo. E aí uma moral que é muito construída em cima do que você não deve fazer, do que você deve se privar, é mais ressentimento do que uma moral positiva, é mais decadência. É disso que Nietzsche está falando quando fala que o cristianismo é uma religião da decadência, é mais decadência do que afirmação. Em vez de negar, deveríamos afirmar. Isso é contra a virtude tipo híbris, aquela virtude da desmedida, né? Do ir em direção a, do fazer alguma coisa para transformar. Então ele analisa a tragédia que é aquela cultura do teatro grego, mas que analisa a vida e que entende que na vida existem algumas coisas que não estão sob nosso controle. Os deuses controlam o universo, controlam o humor das coisas, controlam a nossa vida e nossa morte. Se quiserem, vem aqui e nos matam. Então, a tragédia, ela tem algo de incontrolável, de desmedido, e é a natureza das coisas. Querer controlar
querer negar a natureza é negar o senso trágico, a percepção de como as coisas são. E as coisas são a partir daquilo que é concreto, do que eu sei, do que eu vejo, do que é real. Então, a vida é trágica, a vida não é comédia. A comédia acontece nos intervalos da tragédia, né? No teatro grego era assim. E isso é uma boa metáfora da vida. De modo geral, a gente não está em boas e tranquilas experiências. Poderia, mas a vida tem muito mais de tragédia do que a gente gostaria que tivesse, né? E na tragédia grega, se você analisa, não tem palavras como bem, bom, moral, valores, virtude, não tem regras tão claras, né? Existem, na visão do Nietzsche, potências que a gente pode meio que agregar nos exemplos, nos personagens, no olhar sobre os personagens. Então, ele percebe algumas potências aí, e ele separa duas como grandes potências que ajudam a gente a entender a natureza dessa moral do nosso tempo. Ele reconhece o apolíneo e o dionisíaco, né? Essas potências que na tragédia grega viviam juntas. Um personagem, por exemplo, como o Aquiles, que ao mesmo tempo que ele parece um pouco dionisíaco, já explico o que é isso, ele é muitas vezes apolíneo. Muitas e muitas vezes ele é apolíneo, tá? E aí, na visão do Nietzsche, mais uma vez, a crítica, ele continua a crítica. Qual é a crítica? Ele critica Sócrates, Platão e toda a filosofia que vem a partir disso. Agostinho, Tomás de Aquino, o cristianismo, né, os papas, os padres, a igreja católica, os protestantes e tudo isso. Bom, seguindo em frente aqui, né, a nova moral baseada na ideia de bem gera uma dicotomia diferente da tragédia que aliava Apolíneo e Dionisíaco, né? A nova moral, essa moral que está se desenhando, ela constitui uma dicotomia, ou seja, uma separação. Guarde bem essa palavra dicotomia, que são polarizações, separações muito distantes e uma contrária à outra. O apolíneo é contrário ao dionisíaco e não se mistura. Então, o apolíneo é relativo ao deus Apolo e dionisíaco relativo ao deus Dionísio. Quem seria esse apolíneo? Então, características do apolíneo. Apolo é um deus organizado, trabalhador, lindo, músico, patrono das artes, dos sonhos, responsável por fazer o sol percorrer todo o santo dia, no mesmo horário, o seu percurso. O apolíneo, ele é claramente um trabalhador, alguém que se adequa, alguém que anula suas vontades para fazer perfeitamente o que se espera dele. Não aleatoriamente, quando você anda pelo Vaticano, até você chegar à Capela Sistina, você vê um monte de imagens de Apolo. Um monte. E Apolo, que é esse símbolo da perfeição, ele não é estranho à cultura ocidental, né? O apolíneo meio que guarda para o futuro. Ele não vive agora, ele viverá em algum outro momento. O cristão vive um niilismo apolíneo que guarda a felicidade para o céu. O apolíneo moderno trabalha para fruir amanhã, tipo aquela pessoa que fala, um dia eu vou me aposentar e vou ser feliz, vou viajar por aí, vou para uma praia, não sei o quê. Cara, por que não agora? A pergunta que a gente poderia fazer, né? O apolíneo, ele precisa ser perfeito, chegar no horário, entregar. Esse apolíneo. Bom, e o que é o dionisíaco, né? O dionisíaco é relativo a Dionísio, deus do vinho, da festa, da alegria, dos prazeres. As festas são hedonistas, né? Então, relativos ao prazer, à luxúria. O dionisíaco vive do impulso, do prazer, do instante, da vida, que agora não guarda nada para depois, ao contrário do apolíneo, né? Ele é mal visto pela sociedade e sinônimo de muitos tipos de mau elemento. Então, um exemplo que a gente poderia demonstrar como dionisíaco é entendido como mal. Digamos que o dionisíaco tenha mais a ver com ócio do que o apolíneo. Ócio de ficar parado, de ficar numa praça sem fazer nada. Parece uma atitude mais dionisíaca do que apolínea, certo? O apolíneo estaria trabalhando, fazendo alguma coisa. Dionisíaco não. E aí, durante a época da ditadura no Brasil, tinha uma lei da vadiagem, que você podia prender o sujeito que estivesse na praça num determinado horário sem fazer nada. Isso é vadiagem, ficar vadio por aí, sem fazer nada. E quantas conotações
a gente poderia pensar para essa palavra vadio, vadia, que estariam associados a esse tipo de valor? Veja como é um conjunto de valores que é compreendido nas nossas sociedades de modo geral como ruim, como mal visto. Por mais que as pessoas queiram muito esses prazeres, viver intensamente esses prazeres parece que não é uma boa ideia, parece que não é moral, parece que não é correto. Só que tem um problema também, viver de forma só dionisíaca, apenas dionisíaca, é perigoso. Você flerta com a morte, porque você vai exagerar, provavelmente você vai exagerar, e isso talvez encurte a sua vida. Então, o ideal seria, né, como no senso trágico, né, andar junto, fazer com que essas potências andem juntas, como Aquiles, que luta apenas quando quer, mas quando ele luta certo, sem gastar energia, com qualidade, com bons golpes. Ele era o melhor guerreiro, ele fazia com perfeição, ele é lindo, ele é admirado, ele é um grande representante, só que ele tinha essa coisa de que só entra na guerra quando ele realmente está motivado, quando ele quer. Ele vive de maneira prazerosa, de maneira energética, com uma certa desmedida, é verdade. E isso é tão interessante, né, nessa vida do passado. Você ama e você ama, você odeia e você deixa isso claro. E isso parece mais honesto na visão do Nietzsche, parece interessante. Se a gente classificasse Apolíneo como bom, né, a gente poderia usar até a referência do Platão, dizendo que o bom, o belo e o verdadeiro são um só. O dionisíaco seria mal, né, seria bom, né, relativo ao bom seria mal, né, seria bem mal, né. A dicotomia platônica associou Apolíneo com a mente e a alma, espírito, e dionisíaco com o corpo. E o corpo é mau, o corpo é ruim. Descartes é platônico e, portanto, é apolíneo, né? Então, o cristianismo, que para o Nietzsche é um platonismo para os pobres, faz essa divisão dicotômica. Então, bem e mal é curioso, porque bem e mal é uma construção. Bem e mal não é uma verdade intrínseca da realidade, da existência, é uma negação aqui do Platão. Por isso é uma filosofia marteladas, porque Platão não é um dos pilares da filosofia. Nietzsche está tentando derrubar esse pilar, e isso é importante na sua filosofia, ok? Então deve haver algo além do bem e do mal, e o que está além do bem e do mal, que não deveria ser julgado como bem ou mal, é o humano. O humano é, ou a vida. A vida é a vida, não é bom nem má. O humano é humano, não é bom nem mal. E o ideal não é negar esse humano, essa humanidade. O ideal é tornar-se aquilo que se é buscar ativamente investir-se daquilo que te torna você mesmo, dos seus impulsos, da sua pulsão e também da sua racionalidade. Você tem que abraçar tudo que você é. E tornar-se você mesmo, para talvez encontrar o além de você mesmo. Tornar-se sempre melhor, né? É curioso isso, né? E aí voltamos no ressentimento, porque ele nasce de um sentimento de impotência e de uma inversão dos valores vitais. Porque o verdadeiro valor não é o bem, não é a ideia, não é o ideal, não é a santidade, não é o que está fora da realidade, é a vida concreta, é a valorização desta vida e não da próxima, que você não sabe se vai ter. Não tem como ter certeza se vai ter outra vida. Então, por isso não valeria a pena investir toda a sua energia na santidade, que talvez não possa ser fruída, a não ser que você queira e você goste disso, né, de viver assim, mas não faz sentido, né? Então, as redes sociais tem uma certa idealização, tem uma vida fora da vida, está nos afastando da vida. Pô, então não é bom. Né? Ou ficar criticando o sucesso alheio parece ressentimento.
Cara, quanto ressentimento tem nas redes sociais, né? Em vez de olhar para um trabalho e falar, nossa, que bom, que bonito, as pessoas preferem criticar, preferem ferir. O hate é uma coisa desgraçada, uma coisa horrorosa. Quem sofreu sabe, né? Então essa moral do ressentimento, ela tá aí, ela existe, tá? E aí é lógico que Deus está morto e nós o matamos, né? É uma crise de sentido, a perda das referências morais e metafísicas que o Nietzsche está propondo. Porque a religião, ela tinha, talvez no passado, em algum momento, talvez em alguma conversa, tinha algo de positivo, como na mitologia grega. Que tinha, na mitologia não, né? Na religião politeísta grega, que te impulsionava para viver, te dava algumas orientações para que você pudesse viver aqui e agora, esta vida, da melhor forma possível. Mas na visão cristã, você atua como uma boa pessoa, não porque você acredita que isso é bom, mas por medo do inferno ou por uma espécie de suborno para ir para o céu. Então, cara, não é por amor a Deus, não é por amor da vida, amor do outro. Percebe? Então, Deus está morto na mesma medida em que as pessoas estão se afastando da vida. Ao invés de fazer esse culto à vida, de abraçar a vida, estão preferindo deixar para depois. Estão preferindo ir negando, sofrendo, trabalhando, deixando a vida para depois. Só que a vida, lembra, a vida é tragédia, a vida é trágica. Tem coisas que a gente não controla. E se você morrer e descobrir que não tem céu? E se você não tiver tempo de curtir sua aposentadoria? De que valeu toda a negação? É desesperador, em certa medida, viver num mundo que não existem verdades absolutas. Se não tem verdades absolutas, nem valores absolutos, é necessário criar novos valores. Como Odisseu criou novos valores. Como Django, que está experimentando uma nova vida, como um escravo que está livre agora. O que é viver como uma pessoa livre? Difícil, né? Que valores você criaria para guiar a sua vida, se você pudesse criar valores? Você pode. Na visão do Nietzsche, você pode, defendendo aqui um pouco o pensamento dele. Né? Precisa simplesmente seguir todas as regras ou você pode participar disso tudo? Então, resumindo, falamos de uma crítica à metafísica tradicional, da moral como construção histórica, do ressentimento e inversão de valores que ele identifica no mundo que ele está enfrentando, da morte de Deus e da crise de sentido que se dá por esse esvaziamento causado tanto pelo afastamento da vida, quanto por uma religiosidade que se acostumou com a troca, com o medo e com a troca, e que afasta as pessoas, né, de uma compreensão da vida mais interessante. Eu não vou falar de redação aqui, tá? Mas a gente poderia falar de crises, não é que eu não vou falar, não vou desenvolver muito isso, acho que eu não tenho a competência que os meus colegas de redação têm. Vou fazer um esforço para trazer para o canal pessoas para falar disso com mais propriedade, mas é possível falar de crises de sentido, de ética e moralidade em transformação. Imagina quantas redações a gente poderia sugerir novos valores, novas éticas, novas formas de encarar as coisas, numa discussão, por exemplo, numa redação do Enem, que está discutindo algum tipo de relação social com pessoas com algum tipo de deficiência. Será que não é possível construir novas regras para uma vida melhor para essas pessoas? Será que não é possível construir novas formas de relacionamento humano que deem conta da dinâmica nova da existência das pessoas? Será que não podem haver outras formas de espiritualidade ou de compreensão de mundo, né, de encantamento com a realidade, que não necessitam talvez de certas crenças limitantes na visão do Nietzsche, né? Por exemplo, o Nietzsche não detesta o Cristo, mas os cristãos, com certeza, né? Boa parte deles, com certeza, não sei se todos, mas boa parte, com certeza. E aí,
duas questõezinhas para a gente analisar bem breve, porque essa aula já está grande demais e eu estou já morrendo de medo, né, dos nietzschianos, que sabem muito mais do que eu, porque leram mais e que entendem e discutem e fazem. Mas lembra, gente, eu estou falando aqui do que eu encontro nos manuais, né, nas apostilas, e que serve para a gente pensar um pouco. Peguei aqui com algumas chaves de leitura do pensamento do Nietzsche. Então essa é uma questão do Enem 2024, que alguém teve essa aplicação, teve contato com essa questão recente. Eis o ensinamento da minha doutrina: viva de forma a ter de desejar reviver, é o dever, pois em todo caso você reviverá. Aquele que ama antes de tudo se submeter, obedecer e seguir, que obedeça, mas que saiba que o que dirige sua preferência, mas que saiba para o que dirige a sua preferência, e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Então, se você vai viver e reviver as coisas, você deveria viver da melhor forma possível. Não de uma forma que não devolva nada para você ou que não gera mais vida. Porque, no fundo, é isso que o Nietzsche quer. Que a gente estabeleça uma ética que gere vida, que faça viver, que faça ir produzir, criar. O ser humano, isso a gente fala numa outra aula, mas o ser humano é animal artístico, é animal criativo, né? Então, qual conduta se mostra alinhada à proposta nietzschiana apresentada no texto? Pelo que eu falei, vai ter algumas palavrinhas que são mais fáceis da gente reconhecer o que é certo aqui. Primeiro, utópica. O que seria utópica? Utopia é lugar nenhum fora dessa realidade, sem realidade. É projeção do ideal? Não, é o contrário, não pode ser projeção do ideal, não pode ser utópica. Trágica. Você lembra que a gente falou de trágico, de pensamento trágico? Pela afirmação do presente. Tá aí a chave de leitura. É trágica. É resignada? Não. É religiosa? Não. É saudosista? Não. É trágica, pela afirmação do presente. Se você entende um pouquinho que seja a teoria do Nietzsche, fica fácil reconhecer isso aqui. Então, viva de forma a ter e desejar reviver, como se o presente o tempo todo fosse essa afirmação da vida potente, da presença, do presentismo, do viver aqui agora e de não se afastar da vida. E de reconhecer que tem coisas que a gente não controla. É curioso, o ser humano tentando controlar a vida. Só que a vida é uma força incontrolável. A vida né? E aí a resposta para isso é B, trágica, pela afirmação do presente, ok? Aqui uma questão da Unesp 2021, vamos lá. Texto de Além do Bem e do Mal, ok? Pode acontecer que para a educação do verdadeiro filósofo seja preciso que ele percorra todas as gradações das quais os trabalhadores da filosofia estão instalados e devem permanecer firmes. Ele deve ter sido crítico, cético, dogmático, histórico e, ademais, poeta, viajante, moralista, evidente e espírito livre. Tudo, enfim, para poder percorrer o círculo dos valores humanos, dos sentimentos de valor e poder lançar um olhar de múltiplos olhos em múltiplas consciências da mais sublime altitude aos abismos, dos baixios para o alto. Mas tudo isso é apenas uma condição preliminar da sua incumbência. Seu destino exige outra coisa, a criação de valores. A criação. Não a contemplação, não o encontro, não a percepção, a criação ativa, né? Percebe? No texto, Nietzsche propõe que a formação do filósofo deve assegurar e manter poderes políticos do governante? Não, isso é fazer manutenção. Conhecer e extrapolar as práticas de vida, os sentimentos e os valores presentes na sociedade. Conhecer e extrapolar as práticas de vida, os sentimentos e os valores presentes na sociedade. Aqui parece, bom, vamos em frente, vamos ver, mas é isso, tá? Privilegiar e fortalecer o papel da religião nas atitudes críticas perante a vida e os seres humanos? Não. Restringir-se ao terreno da reflexão na busca por uma verdade absoluta. Isso é ficar no mundo das ideias.
Não. Retomar a origem una e indivisível dos humanos na busca de sua liberdade. Retomar a origem una e indivisível dos seres humanos na busca de sua liberdade de natureza. Até parece, mas não é isso. Conhecer, extrapolar as práticas de vida, porque ele precisa ter tudo isso aqui, né? Os sentimentos e valores presentes na sociedade, tá bom? Esse é o gabarito dessa questão. Então, gente, olha, eu sei que essa não é a melhor aula de Nietzsche, até porque eu tive aulas melhores que essa com meus professores, mas foi a aula que eu consegui dar da forma criativa e possível, da minha potência, o melhor que eu pude oferecer hoje. Se amanhã eu fizer uma aula melhor, eu coloco para vocês, mas essa é a aula que deu hoje, que eu pude, que eu fiz com amor, com toda a minha potência, toda a minha vontade. E tem algo de apolíneo nessa aula, porque no fim eu estou tentando ensinar você para passar no vestibular, mas eu acredito que o vestibular pode te dar potência de vida sim. Conhecer para criar o mundo pode ser uma saída para você, principalmente você que está na escola pública. Você, meu estudante, você, ser humano, a educação, o conhecimento, a possibilidade de ouvir de alguém, de dizer que um dia você ouviu de alguém que você pode ser livre, que você pode criar valores, que você não precisa repetir fórmulas, que você pode fazer de maneira diferente, que os valores não são eternos e que as nossas condições elas não são fixas, que nós podemos atravessar a nossa condição, atravessar a vida que a gente está levando e levar uma vida melhor, mais alinhada com aquilo que a gente deseja, sente, tem impulsão, enfim. Eu queria falar mais livremente em outros momentos, mas hoje é isso, hoje é o que deu, fiz com o melhor que eu tinha para você, de coração. Se você ficou até aqui, vale aquele like, vale aquele comentáriozinho e presta atenção no trabalho dos meus colegas, no conteúdo que a gente tem feito. Até a próxima. Valeu?